tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, daremos início à nossa aulinha de matemática. E hoje vai ser um conteúdo novo que ainda não foi estudado esse ano. Vai ser falando sobre o quê? Sobre subtração de números naturais. E aí, quem é que sabe o que é subtração? Na matemática, assim como a adição, a subtração é uma operação de matemática também, certo? Vocês já estudaram a adição, né, que é a ideia de quê? De juntar, de acrescentar. Mas a subtração já é diferente, certo? A subtração era diferente. Nós usamos a subtração, a operação de subtração quando nós queremos o quê? Quando nós queremos completar, quando nós queremos tirar ou quando nós queremos comparar. Tirar, digamos, eu tenho, observa aqui que eu coloquei esses cubinhos aqui no quadro. Quando eu quero tirar, digamos aqui, eu quero tirar. Quantos cubinhos eu tenho aqui? Eu tenho aqui 2 cubinhos. Se eu tirar um cubinho, vai ficar quanto? Vai ficar um cubinho. Então, quer dizer o quê? Que eu tinha 2. Tirei um, fiquei com um, né? E agora, aqui desse outro lado, eu tenho o quê? Eu tenho quantos cubinhos? 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 cubinhos aqui. Se eu tirar 2 cubinhos, vai ficar quanto? Vai ficar, ó, 2 cubinhos aqui, né? Eu tinha 5, tirei 2, ficou quanto? Ficaram 3 cubinhos. Agora, aqui do outro lado, aqui na frente, quantos cubinhos eu tenho aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 cubinhos aqui. Se eu tirar 3 cubinhos, tirar 3, 1, 2, 3. Quantos cubinhos ficaram? Ficaram. Quantos cubinhos ficou, né? Ficou um cubinho. Então, isso é a ideia de tirar, certo? Agora, vejamos aqui. Eu fiz a ideia aqui de tirar, né? Eu tirei. Agora eu quero completar. Como é que eu vou fazer para eu poder completar aqui? Eu tenho um cubinho, mas eu quero completar 2 cubinhos. Eu quero 2 cubinhos. Eu tenho 1, quero completar 2. Para completar 2, eu tenho que acrescentar mais quanto? Eu tenho que colocar mais 1. Então, eu fiz o que aqui? Eu completei. Eu tinha 1, completei com mais 1. Então, agora eu tenho 2. Agora, quantos cubinhos eu tenho aqui? Eu tenho 3 cubinhos. Mas eu quero completar para chegar em 4. Então, quantos cubinhos eu preciso para chegar em 4? Eu tenho 3 cubinhos. Quantos cubinhos eu preciso para completar 4? Eu preciso de mais 1 cubinho. Então, completei 4. E agora, eu tenho apenas um cubinho lá. Mas eu quero completar 3. Eu quero completar 3 cubinhos. Quantos cubinhos eu preciso para completar 3? Eu tenho só 1. Mas eu preciso de 3. Então, quantos cubinhos eu preciso alcançar? Eu preciso, para completar os 3, eu preciso de mais 2 cubinhos, né? Preciso de dois cubinhos. Então, 1 para 3, faltam quanto? 1 para 3, faltavam 2. Aqui eu tinha só 1. 1 para 2, faltava quanto? 1, né? Aqui eu tinha 3 cubinhos. 3 para chegar em 4, faltava apenas 1. Então, isso é a ideia de completar. Ou comparar, não é? Digamos, comparar. Comparar é quando você diz o seguinte, 2, a mesma coisa. Eu tenho aqui, quantos cubinhos? Eu tenho 2 cubinhos. 2 cubinhos para 4 são o quê? São 2, né? Então, comparar. Isso é uma comparação. Então, vejamos aqui.
Na adição, nós usamos o quê? O sinal de mais, né? Na adição, nós usamos o sinal de mais. Já na subtração, nós usamos o sinal de menos, certo, gente? Subtração, esse sinalzinho aqui nós chamamos de menos, certo? Menos. Então, sinal de mais, vocês lembram que é uma cruzinha, não é? Já o sinal de menos é apenas um tracinho. Então, o sinal da subtração é o quê? Menos. Sinal da subtração, esse tracinho aqui que nós chamamos de menos, certo? Aqui no quadro, eu fiz como é que você vai resolver uma subtração? Começando na atividade de vocês vão ter uma atividadezinha, vai ser a primeira questão, vai ser uma bem parecida com essa daqui, tá certo, crianças? Então, como é que eu vou fazer para resolver essa operação? Nós temos o que aqui? Letra A, eu fiz aqui a letra A, e aqui eu fiz a letra B, certo? Letra A e letra B. Vejamos aqui. Aqui eu tenho o quê? 3, como se chama esse sinal aqui? Como se lê? 3 menos 1. Então, 3 menos 1 é igual, sinal de igualdade, certo? 3, aqui se lê 3 menos 1 igual. Então, eu tenho 3. Quantos cubinhos eu coloquei aqui, ó? Eu escrevi aqui 3 cubinhos. 3 menos 1. Isso quer dizer o quê? Que eu vou tirar 1. Eu vou tirar 1 aqui. Então, o que eu faço aqui? Eu vou riscar. 3 menos 1. Então, risquei 1 aqui. Então, quantos cubinhos ficaram sem riscar? Eram 3. Tirei 1. Ficou quanto? Ficaram 2 cubinhos. Então, o resultado é 2. Então, 3 menos 1 são 2. Tinha 3. Tirei 1, ficaram 2. Agora aqui na letra B. Na letra B, vejam como se lê. 7 menos 3 igual, certo? 7, sinal de menos, né? Sinal da subtração que é menos. 3, sinal de igualdade, igual. 7 menos 3, quantos cubinhos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem 7 cubinhos. Aqui está dizendo menos 3. Se é menos 3, eu vou riscar 3 cubinhos, certo? Eu vou riscar 3, que são 7 menos. Quando a gente diz menos, é tirar, certo? Menos é tirar. Então, 7 menos quanto? Menos 3. Quantos cubinhos eu vou riscar aqui? Eu vou riscar quantos? 3. 1, 2, 3. Quantos cubinhos ficaram sem riscar? 1, 2, 3, 4. Então, você vai fazer dessa forma aqui na atividadezinha de vocês, tá certo? Vocês vão contar o número. Esse número aqui é a quantidade que você tem e esse aqui da frente é a quantidade que você vai tirar, certo? Que você vai tirar, ou seja, você vai riscar. E aí, o restante que sobrou, você vai escrever aqui na frente, tá bem? Tem outra questão, tem essa daqui. Vejamos aqui. Vejamos aqui. Aqui está escrito o quê? Tinha. Aqui está escrito o quê? Perdi, né? Perdi. Aqui tem o quê? Fiquei. E aqui está escrito o quê? Sentença. Olha, observe bem direitinho, porque vocês vão ter uma atividadezinha aí na questão, é a questão 2, tá certo? A questão 2 da página 41. A questão 2 da página 41 está escrito dessa forma. Então, eu tinha, aí perdi, fiquei, e aqui tem sentença. Vejamos aqui, aqui diz o seguinte, eu tinha 7, perdi 3, fiquei com quanto? Se eu tinha 7, perdi 3, e aí? Você pode fazer o seguinte, você pode fazer as bolinhas, você tinha 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tinha 7. Aí você perdeu quanto? Você perdeu 3. Então você risca 3. 1, 2, 3. Quanto foi? Quantas bolinhas ficaram? Ficaram quanto? 1, 2, 3, 4. Ficaram 4. Então você responde aqui. 4. Qual é a sentença? Qual foi a sentença? 7 menos. Se eu tinha 7 e perdi 3,
Então, é o quê? 7 menos 3. Vai ser 7 menos 3. 7 menos 3, eu tinha 7. Perdi 3, fiquei com quanto? Fiquei com 4, né? Então, igual a 4. Então, isso aqui é a sentença, tá, crianças? Isso aqui é a sentença. Observe, preste bem atenção nessa outra aqui, bem direitinho, ó. Eu tinha 5. Perdi 1. Tinha 5, perdi 1. Perdi 1, fiquei com quanto? Vou dar outro exemplo como você fazer. Você tinha 5, perdeu o quê? Perdeu quanto? Tinha 5, perde quanto? Perdi 1. Ficaram quantos? Ficaram 4, né? Então, você tinha 5, perdeu 1, baixa o dedinho. Quantos dedinhos ficaram aqui? 4. Então, é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. Você tinha 5, 1, 2, 3, 4, 5. Você perdeu quanto? Perdeu 1. Quantos ficaram? 1, 2, 3, 4. Então, ficaram 4. Qual é a sentença aqui? Tinha 5, perdi 1 e fiquei 4. Fiquei com 4. Qual é a sentença? Vai ser o quê? 5, né? 5 vai ser o quê? Menos quanto? Não pode esquecer o sinal da subtração. Menos 1, que é igual a... Fiquei com quanto? Fiquei com 4, então que é igual a 4. Então, isso é uma sentença, certo? Vocês vão fazer a sentença, vocês vão resolver aqui e vão responder aqui com a sentença. Então, vejamos mais uma vez. Eu tenho 10. Tenho 10. Eu perco 5, fiquei com quanto? Fiquei com 5, né? Eu tenho 5. Eu perdi 3, tirei 3. Então, fiquei com quanto? Com 2. Olha, eu quero que vocês abram o livro aí de vocês, crianças, na página 40. 40, que eu vou ler alguns probleminhas aqui para vocês e vocês vão observar bem direitinho. Aqui no meu livro, as gravuras estão bem pequenas, mas no livro de vocês elas estão bem grandes, certo? Estão bem melhor para vocês verem. Vejamos aqui, ó. Observe essa criança aí. Elias é o nome dessa criança, que está com os docinhos em cima da mesa. Elias tinha 5, ele tinha 5 docinhos. Observe que ele tem 5 docinhos aí. Mas ele já comeu 3. Ele tinha 5 docinhos. Observe que ele comeu 3 docinhos, né? Ele comeu 3 docinhos. Quantos docinhos ficaram? Quantos docinhos ficaram sem comer? Ficaram apenas 2, né? Então, para descobrir quantos docinhos Elias ainda tem, devemos tirar, né? Devemos tirar. Então, se ele tinha 5 e ele comeu 3, então tira esses 3, ele tinha 5 docinhos. Aí ele foi e comeu 3. Então, ficaram quantos? Ficaram 2 docinhos, não é mesmo? Então, aí foi tirar. Então, que é igual o quê? Igual a 2. Não, 5 menos quanto? Menos 3 é igual a 2. Observe essas duas crianças aqui embaixo. Essas duas crianças aqui. Duas crianças ou é uma mãe e uma... Essas duas pessoas. Observem essas duas pessoas aqui abaixo. Vejamos o que diz aí. Rafaela tem 9 anos. Ó, isso aí. Rafaela tem 9 anos. E seu irmãozinho Joaquim tem 5. Qual é a diferença de idade entre eles? Então, Rafaela, ela tem 9 anos. Rafaela tem 9 anos. O irmãozinho tem 5. Qual é a diferença? O que a gente vai fazer para a gente descobrir? Olha, vejamos aqui. Como é que eu vou fazer? Qual é a operação que eu vou fazer? Isso é uma diferença, gente. Rafaela tem 9 anos. Seu irmãozinho tem 5 anos. Qual é a diferença de idade de um para o outro? É só você fazer isso, ó. Rafaela não tem 9 anos? 9 anos. Seu irmãozinho tem 5, então vai ser o quê? Menos 5, que é igual a quanto? Então, 9 menos 5
você tem 9, tira 5. Então, vamos fazer aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 anos, né? Aqui são a quantidade de anos que Rafaela tem. Então, vamos tirar 5? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5. Quantos ficaram aqui? 1, 2, 3, 4. Então, 4 anos. A idade de Rafaela para o seu irmãozinho é de 4 anos. Por quê? Se a gente for somar 5 mais 4, dá quanto? Dá 9, né? 5 mais 4 vai ser igual a 9. Então, a diferença de idade, se você, digamos, seu pai, aliás, seu irmãozinho, digamos que seu irmão tem 8 anos, tá? Vamos aqui, 10 anos. Seu irmão tem 10 anos. Tem 10 anos. Você tem 7 anos. Digamos que você tem 7 anos, né? Então vai ser o quê? Como é que eu vou fazer? 7, 10 menos 7. Você tem 10, tira 7. Vai ficar quanto? Ou então você faz o seguinte, 7 para 10. Você tem 7. Quanto falta para 10? Você tem 7. Quanto falta para 10? 7. Aí 8, 9, 10. Então faltam quanto? 3 anos, certo? Faltam 3 anos. Então é o quê? 10 menos 7, isso é igual a 3. 10 menos 7, isso é igual a 3. Então você faz as bolinhas, faz 10 bolinhas e tira 3, tá certo? Então, aqui foi... Vejamos aqui abaixo. Observe aqui abaixo. Nós temos o que aí, ó? Das 5 tortas, nós temos o que aí? Nós temos 3 tortas, né? Nós temos, das 5 tortas, Leilane precisa fazer. Das 5 tortas que Leilane precisa fazer, ela já fez 3 tortas. Ela já fez 3 tortas. Ela precisa fazer 5 tortas. Leilane precisa fazer 5 tortas. Mas ela fez 3. Quantas tortas ainda faltam para Leilane fazer? Isso aqui é o quê? É completar, certo? Ela precisa fazer 5 tortas, mas ela fez 3. Quantas tortas ela precisa fazer para poder completar 5? Então, é só você fazer também uma subtração. 5 é a quantidade de tortas que ela precisa fazer, né? Aliás, que ela precisa fazer ao todo. Ela já fez quanto? Ela já fez 3. Então, 5 menos 3. 5. 5 menos 3 é igual a quanto? A 2. Então, ela precisa fazer ela precisa fazer quantas tortas? Mais 2 tortas, porque ela já tem 3 tortas. 3 tortas. Quantas tortas faltam para completar 5? Quantas tortas faltam? 3 aí. 4, 5. Então, faltava quanto? Faltavam 2 tortas, né? Ela já tinha 3. 3 para chegar em 5. 3. Aí, 4, 5. Então, faltavam 2 tortas, né? Faltam 2 tortas. Então, 5 menos 2 são igual a... Aliás, 5 menos 3 são igual a 2. Então, faltam... Aqui é a ideia de completar. Então, na atividade de vocês aí, na página 41, você vai fazer a primeira questão é essa daqui, certo? A segunda questão é essa. E a terceira questão tem lá dizendo, continue resolvendo. 9 menos 2, certo? Então, 9 menos 3 e você vai colocar o resultado aí. Na página 42, tem dizendo o seguinte, ó. Já tem um exemplo aí. Leia os problemas matemáticos e calcule desenhando os elementos do problema. Veja o exemplo. No jardim havia 8 flores. No jardim havia 8 flores. Mas o jardineiro colheu 4. Quantas flores restaram no jardim? Então, se no jardim havia 8 flores, digamos que no jardim havia 8 flores. Deixa eu mostrar aqui o exemplo aqui para você. Deixa eu tirar isso aqui. No jardim tinha 8 flores. Observa aqui, eu vou escrever, vou desenhar aqui 8 flores aqui. 2, aí 3, aí 4,
aqui 5, aqui nós temos 6, aqui nós temos 7 e aqui nós temos 8 flores. Então, quantas flores nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nesse jardim tem 8 flores. O jardineiro colheu quantas flores aí? Quantas flores foi que ele colheu? Ele colheu 4 flores. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tirar essas 4, vou riscar essas 4 flores. 4 flores. Quantas flores ficou no jardim? Ficou 1, 2, 3, 4. 4 flores. Então, aí lá faz. Quantas flores restaram no jardim? Então, restaram quantas flores aqui? Tinham 8 flores. Restaram quantas? Restaram 4. Como é que eu vou fazer essa operaçãozinha? Não eram 8? 8 menos quanto? Menos 4. 8 menos 4 é igual a quanto? Quantas flores restaram no jardim? Restaram 4 flores, né? Então, 8 menos 4 é igual a 4. Então, o que é que você vai fazer? Aí vem a pergunta, quantas flores restaram no jardim? Aí você vai escrever lá embaixo, né? Restaram, né? Aí você vai escrever, restaram quantas flores? 4 flores. Então, essa daqui é a resposta, certo? Então, aqui ao lado, você vai desenhar, certo? Com a letra A, ela já está, aliás, já tem o exemplo. Esse que eu li aqui para vocês foi o exemplo. Aí na letra A, observa aí na letra A. Gabriel está fazendo lindos desenhos. Das 7 folhas que desenhou no papel, pintou 3. Quantas flores Gabriel falta pintar? O que você vai fazer aqui? Você vai desenhar quantas flores aqui? Olha o que diz. Gabriel está fazendo lindos desenhos. Das 7 flores que ele desenhou, então você vai desenhar o quê? Você vai desenhar 7 flores. 7 flores. E você vai fazer o quê? Você vai pintar 3. Aí lá, quantas flores Gabriel falta pintar? Aí qual é a sentença? A sentença vai ser o quê? Vai ser 7. A sentença vai ser o quê aí? Se ele desenhou 7 flores, né? Ele desenhou 7 flores, ele pintou 3, então você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? 7 vai ser a sentença. 7 menos 3. 7 menos 3, quantas flores ficaram sem pintar? Aí você vai contar quantas flores ficaram sem pintar. 7 menos 3 é igual a quanto? 7, digamos que tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí, menos 3. Quantas flores foi que ele pintou? Ele pintou 3, né? Então, a gente vai tirar 3, ó. 1, 2, 3. Quantas flores ficaram? 1, 2, 3, 4. Aí você só faz isso aqui, tá? Então, você vai desenhar. Essa aqui é da letra A. A letra B. A letra B é na página 42, tá, gente? Na página 42. Anita pretende fazer 6 bolos. Anita pretende fazer 6 bolos. Já fez 4. Quantos bolos ainda restam ser feito? Então, ela precisa fazer quantos bolos? Você vai desenhar a quantidade de bolos que ela precisa fazer. Aí, o que você vai fazer aí? Aí ela já fez 4. O que você vai fazer? Você vai riscar 4 bolinhos, que foi o que ela fez. Você vai desenhar a quantidade de bolo que ela precisa fazer e vai riscar a quantidade de bolos que ela já fez. E aí, quantos bolos ela precisa fazer aí? Então, você vai fazer a sentença e vai escrever a resposta. Na letra C. Dona Elza precisa tomar 9 comprimidos. Quantos comprimidos é que Dona Elza precisa tomar? Ela precisa tomar 9. Então, você vai ter que desenhar esses 9 comprimidos aí, tá? Sendo um por dia. Já está tomando o medicamento há 4 dias. Se é um comprimido por dia, então você vai riscar o quê? Um comprimido
são quantos dias? Há 4 dias ela já toma esses comprimidos. Então, se ela toma um por dia, quantos comprimidos foi que ela já tomou? Ela já tomou 4 comprimidos, não é mesmo? Aí você vai fazer a sentença e vai ver quantos comprimidos ela ainda precisa tomar, certo? Aí vamos para a página 43. Na página 43, na questão 5, diz o seguinte: observe o que aconteceu em cada vaso e complete as frases. Observe o que foi que aconteceu. O que foi que aconteceu aí com essas maçãs, gente? Observa aí. Tem quantas maçãs aí? Quantas maçãs nós temos aí? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 maçãzinhas aqui. Não tem 8 maçãs aqui, ó? Conte aí. Tem 8 maçãs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mas o que foi que aconteceu? Tem algumas maçãs que estão comidas, que estão ruídas aí, não estão? Quantas maçãs tem ruídas aí, gente? 1, 2, 3. Então, são quantas maçãs tem ao todo? Tem 8 maçãs. 8 maçãs foram ruídas, né? Comidas. E ruídas, né? Tiraram os pedaços. Então, você vai fazer o quê? 8 menos 3 é igual. Quantas maçãs tem? Tem completas aí que não foram ruídas. Quantas maçãs? Então, vejam só, tinha 8 maçãs, chegou um bichinho ali e, ó, deu uma comida nas maçãs, não foi? Então, 3 maçãs estão comidas. Quantas maçãs ele deixou lá sem comer? Quantas maçãs? Então, você vai escrever a quantidade de maçãs e a quantidade de maçãs que o bichinho foi lá e comeu, tá certo? A mesma coisa vai ser com os balões. Quantos balões tem aí ao todo? Quantos balões ao todo tem? Bom, vamos contar comigo? Quantos balões tem, ó? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem que contar com esses aqui que estão estourados, tá certo? Então, quantos balões ao todo? Tem 7 balões. Quantos balões que estourou? Quantos balões? 2 balões. Quantos balões ficaram sem estourar? Então, você vai escrever a quantidade de balões. Então, a mesma coisa vai ser com os vasos. E a questão 6. Resolva as operações e pinte da mesma cor as meias com os resultados iguais. Digamos, se você resolveu uma operação e o resultado dela deu 2, e na outra operação o resultado deu 2, então você vai pintar da mesma cor. Se você pintou uma de vermelho, aqui deu o resultado, digamos, 4 menos 2. Digamos, eu tenho 4 menos 2. Eu tenho 4. Tiro 2, fiquei quem? Quanto? Fiquei com 2, né? Então, o resultado aí não foi 2? Aí eu pinto de vermelho. Aí eu tenho 5. 5 menos 3. 5 menos 3 ficou quanto? Ficou 2. O resultado não é 2? Aí eu vou e pinto também esse também de vermelho. Também eu pinto a meia de vermelha. Na 7ª questão, observe os cajueiros e resolva a sentença matemática que explica o que aconteceu com os cajus. O cajueiro, o que foi que aconteceu com os cajus, gente? E aí? Tem um cajueiro, esse cajueiro, quantos cajus tinha lá em cima? Quantos cajus? Vamos contar a quantidade de cajus que tem aqui ao todo, aqui, ó. Tem 2 cajus aqui em cima e tem 3 aqui no chão. Então, quer dizer que esse cajueiro tinha 5 cajus. Quantos cajus caíram no chão? Caíram 2, não foi? Mesmo, então vai ser 5 menos 3. 5 menos 3 é igual a quantos? Quantos cajus ficaram do cajueiro? Quantos cajus ficaram aqui no cajueiro? Ficaram 2 cajus, né? Então, é isso que você vai fazer. 8ª questão, ligue corretamente. Aí, 7 menos 2. Quanto é 7? 7 tirando 2. Digamos aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí eu tiro aqui 2. Eu tiro 2 aqui, eu tirei 1, 2. Ficaram quanto? 1, 2, 3, 4, 5. Então, você resolve, você liga para o resultado, tá certo, gente? Então, essa foi a aula de matemática, né? Vocês vão realizar a atividade de hoje, gente. A atividade de hoje é no livro didático, página 41,
e 42, tá certo? A atividade de hoje é na página 41 e na página 42. E amanhã, quinta-feira, vai ser no livro didático, certo? Também na página... no livro didático... Peraí, pronto. Na página 43. Então, hoje, quarta-feira, vocês vão fazer na página 41 e 42. E amanhã, na página 43, tá certo? Então, eu encerro a nossa aula aqui, a nossa aulinha de matemática. E até daqui a pouco para a aula de geografia. Beijão para vocês e até logo, tá? Tchau!